Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao nosso canal Elétrica é Tudo e dando continuidade ao nosso curso de comandos elétricos avançado, nós finalizamos uma partida múltipla de motores e hoje nós vamos iniciar o nosso estudo de uma partida com o motor da Lander, né? A gente diz que essa partida com o motor da Lander será realizada com a possibilidade de obtermos as duas velocidades, tá? Então vai existir uma velocidade baixa e vai existir outra velocidade que chamamos de velocidade alta. Só que antes de iniciarmos, né, com essa partida, nós vamos compreender um pouquinho algumas características do motor da Lander, tá? Então, de um modo geral, o motor da Lander, aqui eu tenho esse motor da Lander pequenininho, né? Ele aqui é apenas de 0. Não estou enxergando bem aqui, mas ele está marcando 0,25 CV, certo? Já esse motor aqui maior, ele é de 2 CV, certo? Então esse motor aqui maior já é de 2 CV e esse aqui é de 0,25 CV. Ambos os motores são motores da Lander, né? Ou seja, é um motor especial que esse motor aqui possui duas velocidades e esse também possui duas velocidades. A cada velocidade a gente define. A menor velocidade é a baixa rotação e a maior velocidade é a rotação alta, tá? Então, antes de entendermos a questão desse motor, é importante compreender o seguinte, que os motores de indução trifásico, de um modo geral, nós temos motores de 2 polos, 4 polos, 6 polos, 8 polos, são os mais comerciais. O motor de 2 polos é aquele motor que possui uma rotação de 3.600 RPM. O motor de 4 polos, ele possui 1.800 RPM. O motor de 6 polos, ele vai possuir 1.200 RPM. E o motor de 8 polos, ele possui 900 RPM, tá bom? Então aí eu já estou mostrando aqui para vocês que a velocidade de qualquer motor depende do número de polos, né? Então existe o de 2, o de 4, o de 6 e o de 8 polos. Respectivamente, são o de 2 polos 3.600, o de 4 polos 1.800 RPM, o de 6 polos 1.200 e o de 8 polos 900 RPM, tá bom? Agora, o que é que tem a ver isso com o nosso motor da Lander? É que se qualquer motor de indução trifásico, de acordo com os polos, ele tem uma rotação, e se esse motor aqui ele tem duas rotações, é porque ele vai ter dois grupos de bobinas, né, que vão formar esses polos. Então, eu vou ter, nesse motor aqui, eu tenho um motor, nesse caso aqui, eu vou ter um motor de 4 e 8 polos, certo? Esse motor aqui está de 4 e 8 polos. Esse motor aqui, ele está, o menor está de 4 e 8 polos. O menor, deixa eu visualizar aqui. O menor aqui está de... Tentando visualizar. Também, ele é de 4 e 8 polos, né? Mas tem também de 2 e 4 polos, né? O que acontece? O motor da Lander, ele tem uma característica. Ambos aqui são da Lander. É sempre o dobro, por exemplo. Se eu tenho um de 2 e 4 polos, aqui eu vou ter o outro de 4 ou 8 polos, né? O motor da Lander, ele tem essa característica. Nesse caso aqui, não foi o caso. Ambos aqui tem 4 e 8 polos, né? Mas eu poderia ter um motor de 2 e 4 polos. Agora eu vou mostrar para vocês a questão da RPM, né? Isso que eu estou falando aqui, ó. Então aqui eu vou ter
Está um pouquinho apagado, mas tem 800 e mais ou menos 880 RPM, que vai ser a baixa, né? E eu vou ter 1700 aqui, ó, 1760, aqui 850, 860 na verdade, né? É a baixa e 1760 é a alta, né? E aí vem aquela pergunta, peraí, se você acabou de dizer que o motor, esse motor é de 4 e 8 polos, que o motor de 4 polos tem 1800 RPM e que o motor de 8 polos tem 900. E por que está mostrando um valor menor? É porque quando a gente fala na questão dos polos, eu estou falando do campo girante, né? Então o campo girante aqui, o campo magnético dele aqui girante é no caso de 4 polos para 1800 e no caso de 8 polos para 900. Porém, o que consta aqui na placa do motor é a velocidade no eixo, né? Ou seja, é menor porque existe uma perda, né? Você tem uma perda, né? De quê? De velocidade, né? Em virtude de quê? Em virtude do próprio sistema, né? As perdas existentes aí do próprio sistema. E aí, para melhorar isso, você usa motores melhores, né? Que se aproxime, que tenha alto rendimento, seja um motor com uma melhor fabricação, e aí você vai dispor de uma velocidade mais próxima do campo girante. E essa diferença entre a velocidade do campo girante e a do eixo, nós chamamos de escorregamento, né? Ou seja, o escorregamento é justamente essa diferença, né? Uma porcentagem, a diferença entre a velocidade do campo girante e a do eixo do motor, tá certo? Já aqui nesse outro motor, mostrar aqui para vocês a velocidade. Ele é até mais difícil de visualizar, porque por conta das letrinhas, mas ele está aqui no cantinho, certo? Aqui no cantinho 850 e 1745. Então esse motor aqui maior, o escorregamento é ainda maior do que esse menor, certo? Então, gente, a princípio eu mostrei para vocês, né, algumas características do motor da Landa, porque para a gente poder montar a partida, nós temos que entender um pouquinho. Outra coisa que eu preciso falar com vocês sobre esse motor da Landa é a questão da tensão, né, e também a questão do fechamento. Como é que a gente faz o fechamento para baixa rotação e como é que a gente faz o fechamento para alta rotação, ok? Eu mostrarei isso aí no próximo vídeo para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos e vamos continuar aqui no nosso curso avançado de comandos elétricos. Valeu, gente!